Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as epidemias que têm causado milhares e milhares de mortes ao longo de todos esses anos, desde que o mundo é mundo. Tem epidemias que aconteceram que a gente nem existia ainda, outras que a gente nem lembra mais, a gente era pequeno. Então vou falar dessas epidemias. Varíola. A varíola durou vários períodos ao longo da história. Número de mortes, 500 milhões apenas no século XX. Acredita-se que a varíola surgiu na Índia, sendo descrita na Ásia e na África. Foi a possível responsável pela epidemia misteriosa e catastrófica ocorrida em Atenas, que, segundo Tucídides, matou um terço da população no ano de 430 a.C. A varíola foi endêmica na Europa, Ásia e Arábia por séculos. Foi uma ameaça que matou 3 a cada 10 infectados, deixando os sobreviventes com cicatrizes e cegueira. Em 1796, um médico britânico chamado Edward Jenner percebeu que as mulheres que tiravam o leite das vacas não contraíam a varíola e acabou descobrindo que a imunidade delas ocorria devido a uma infecção não perigosa proveniente da varíola bovina, cowpox. Somente em 1980, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a varíola havia sido completamente eliminada da face da Terra. A peste negra. A peste negra durou de 1346 a 1353. O número de mortes, 75 milhões a 200 milhões, causa a peste bubônica. Foi uma das pandemias mais devastadoras da história. O surto devastou a Europa, a África e a Ásia. Ela teria surgido na Ásia Central e foi se espalhando por meio das pulgas de ratos que ficavam a bordo dos navios. Desapareceu no começo do século XIX. HIV, AIDS, surgiu em 1981. Número de mortes, cerca de 36 milhões. O HIV foi identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1976, e provou sua força como uma pandemia global ao matar milhões de pessoas. Acredita-se que a sua origem se deu a partir de um vírus de chimpanzé, o qual foi transferido para seres humanos na África Ocidental. Atualmente existem entre 31 e 35 milhões de pessoas vivendo com AIDS, sendo que a maioria está localizada na África subsaariana. Os medicamentos desenvolvidos na década de 1990, o aumento da conscientização e o desenvolvimento de novos tratamentos tornaram o HIV muito mais gerenciável e muitos dos infectados passam a levar uma vida produtiva. Segundo pesquisadores, 2 pessoas já foram curadas da doença no início deste ano de 2020. Praga de Justiniano, 541 a 542. Número de mortes, 25 milhões. Causa peste bubônica. Foi uma pandemia causada por um surto de peste bubônica. A doença também foi transmitida pelas pulgas que infestavam os ratos nos navios com carregamento de grãos. A peste deixou sua marca no mundo, devastando a cidade de Constantinopla, onde causou mais de 5.000 mortes por dia. Teria originado da China e teria sido causada pela bactéria Yersinia pestis. A gripe espanhola, 1918 a 1920, causa influenza. Foi uma pandemia mortal do vírus influenza de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. 500 milhões de pessoas foram infectadas, causando a morte de 20 a 50 milhões de pessoas. Essa enfermidade levou algumas comunidades indígenas à extinção. A propagação da gripe aumentou devido à quantidade de soldados reunidos no mesmo lugar e à má nutrição que muitas pessoas
estavam tendo. Acredita-se que tenha se originado nos Estados Unidos. Epidemia de Cocolizli, 1545 a 1548. Número de mortes, 5 a 15 milhões. Essa epidemia foi causada por uma infecção em forma de uma febre hemorrágica viral e matou 15 milhões de habitantes do México e da América Central. Parecida com a febre tifoide, essa doença é uma grande ameaça à saúde dos seres humanos até hoje, podendo causar febre alta, desidratação e problemas gastrointestinais. A peste antonina, no ano de 165, número de mortes 5 milhões. Também conhecida como peste de Galeno, foi uma antiga pandemia que afetou a Ásia Menor, o Egito, a Grécia e a Itália. Acredita-se que tenha sido causada por varíola ou sarampo, mas sua origem é desconhecida. Foi trazida pelos soldados que voltavam da Mesopotâmia. A gripe asiática, 1956 a 1958. Número de mortes, 2 milhões. Foi um surto causado pela influenza A do tipo H2N2, que começou na China. Acredita-se que ela tenha se originado de uma mutação de patos selvagens, combinada com uma cepa humana. Só nos Estados Unidos, teve mais de 69 mil mortes. A gripe russa, 1889 a 1890. Número de mortes, 1 milhão. Acredita-se que ela foi causada pelo vírus H2N2, mas descobertas recentes têm atribuído a causa ao vírus H3N8 do vírus da influenza. Caracterizado por febre e pneumonia, o surto durou de 1889 a 1890, matando cerca de 300 mil pessoas apenas na Europa. A terceira pandemia da cólera, 1852 a 1860. Número de mortes, 1 milhão. O surto da cólera foi considerado um dos mais mortais que ocorreram. Originou na Índia e foi se espalhando pelo rio Ganges antes de tomar a Ásia, Europa, América do Norte e África. 23 mil pessoas morreram só na Grã-Bretanha.